fizer uma pesquisa na internet por dietas ou dicas para emagrecer, a internet é pródiga em resultados milagrosos. Tem um montão de receita, dicas e até simpatias que vão te ajudar a emagrecer. E é claro que a gente trouxe esse assunto para um especialista elucidar para a gente. Nós vamos conversar agora com o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, sobre todos esses processos, todas essas dicas, se é mito ou se é verdade. Mais uma vez, obrigada por nos atender, Dr. Durval, uma alegria estar aqui novamente. Eu que agradeço, né? E é sempre um prazer falar sobre esse assunto, porque em termos de nutrologia, a gente estuda com uma certa profundidade o assunto obesidade e as suas comorbidades. E eu acho que a primeira coisa mais importante é entender a obesidade como doença e não como um problema de estética, né? É um problema de saúde. E talvez por isso mesmo é que surgem todas esse mundão de dicas absurdas, de dicas, né? Quando na verdade não é verdade, né? Quer dizer, cientificamente falando. É lógico que as pessoas que estão ali nos ouvindo, nos vendo, sabe que gostaria muito que tivesse um milagre. Quem é que não gostaria que isso acontecesse? Mas quem fala que é fácil perder peso é porque é magro. E quem fala que é fácil parar de fumar é porque também não fuma. Então, perder peso é sempre bom que a gente saiba que é um grande desafio. E que a gente deve comparar a obesidade com uma outra doença crônico-degenerativa, como, por exemplo, o diabetes. Dificilmente a gente vê muitas dessas dicas para você tratar diabetes. Enquanto que na parte de obesidade é o que não falta. Nossa, muitas. E a gente até separou algumas. Sei. E a gente queria apresentá-las porque muitas pessoas tratam isso com certa leviandade. Sim. Como o doutor falou, a obesidade é uma doença e tem que ser levada a sério como tal, não é verdade? Exatamente. É uma doença crônica, é uma doença multifatorial, é genética, é epigenética, envolve o meio ambiente, quer dizer, é psicossocial. E ela causa uma série de comorbidades associadas. Mas o grande problema é como tratar, e de forma ética, de forma responsável. E quando a gente observa esses comentários, essas fake news, você ainda percebe que as pessoas têm dificuldades de entender a obesidade como uma doença. Eu acho que talvez esse seja o grande fator limitante com relação ao tratamento da obesidade. Então vamos começar por alguns desses mitos? Pois não. Bebida junto com as refeições, emagrece ou engorda? Não tem relação. A bebida, o que ela faz, e principalmente se ela tiver gás, né, se for gaseificada, ela dilata um pouquinho. Mas isso não significa que vai interferir na quantidade de calorias. Ou seja, ela não interfere. Agora, é lógico que se você ingerir um prato de arroz, feijão e uma carne e uma salada, e junto a bebida e um refrigerante, e esse refrigerante não for diet, light ou zero, ele tem calorias, portanto você está somando as calorias. Portanto, é mais ainda um aporte calórico que vai favorecer você a ganhar peso. Tomar água com limão e bicarbonato em jejum, de fato, emagrece? Olha, esse é um outro mito, não tem absolutamente nada a ver. Eu sempre digo que há 6 meses atrás, na internet, se dizia, olha, tome água alcalina, não é? Até há pouco tempo. De repente mudou, agora é água com limão. E agora vem água com bicarbonato. Não tem absolutamente nenhum sentido científico dentro desse contexto. Portanto, não tem absolutamente nenhuma razão científica para você fazer uso disso com a finalidade de perder peso. Tomar água com vinagre de maçã, meia hora antes das refeições, ajuda a emagrecer? Olha, o vinagre de maçã, ele tem um efeito termogênico. O vinagre é interessante porque se ele tem um efeito leve, suave, termogênico, significa que ele aumenta um pouquinho o seu gasto energético. Portanto, ele pode ser ingerido. Agora, vinagre
é sempre interessante ter cuidado para quem tem gastrite, para quem tem duodenite, para quem tem esofagite de refluxo, não é verdade? Tem que ter cuidado, porque senão a pessoa pode efetivamente agravar esse quadro clínico. Mas essa quantidade também de vinagre todo dia vai acabar prejudicando o organismo da pessoa, não vai emagrecer. Bem não vai fazer. Né? E aí, já que falamos em termogênico, tem vários alimentos listados como aceleradores do metabolismo. Certo. Então, bora lá. Guaraná, cafeína, pimenta, chá verde, canela, gengibre, todos eles fazem emagrecer. Nossa, seria ótimo, não é? Né? E juntar tudo, então. Faz um chá com tudo isso? Oh. Mas é lógico que alguns deles têm um efeito que é positivo para o organismo. Por exemplo, a pimenta ele é anti-inflamatória, antioxidante, tem uma leve atividade termogênica, também é interessante, né? O gengibre é semelhante, também tem uma atividade leve, suave. Mas o que acontece, o café então nem se fala, o chá, é que essa atividade termogênica ela é muito, muito leve, ela é muito, muito suave e, portanto, infelizmente, ela não tem essa capacidade efetiva de aumentar a nossa termogênese e, consequentemente, favorecer para que a gente tenha uma redução de peso corporal. Então, é lamentável, mas quando você aumenta muito, exemplo típico, a cafeína. Uma xícara de café tem 100, 150 miligramas de cafeína. Se você aumentar muito e colocar 300, 400, 500 miligramas de cafeína, você vai ter um ataque cardíaco, eventualmente um ataque à arritmia, a sua pressão arterial também pode subir. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque doses um pouco elevadas, evidentemente, vão lhe trazer malefícios, além de efetivamente não contribuir efetivamente para a redução de peso corporal. Então nós temos que ter cuidado com relação a essas doses de termogênicos, porque isso pode acelerar os seus batimentos cardíacos, aumentar a sua pressão arterial e até te predispor a acidente vascular cerebral, enfim, arritmia cardíaca. Temos que ter cuidado. Então é importante a gente encerrar tudo isso dizendo que o Dr. Google é bom ter cuidado com ele. Porque lá tem muita fake news, não é mesmo? Mas todo mundo, logicamente, procura a dieta mágica, a atividade física mágica, o medicamento mágico, a cirurgia mágica, a pílula mágica. Eu sei que todos nós procuramos isso, mas eu acho importante essa conscientização e a responsabilidade da pessoa entender que é uma doença, a obesidade tem que ser tratada como tal, como uma doença crônico-degenerativa. Muito obrigada, Dr. Duval. Eu que agradeço.